só acertar os N's, não tá garada, não vou falar. Então vamos lá. Então deixa eu falar, o pessoal está começando, já abriu, tchau. Então, depois de um certo desaparecimento de minha parte, né? Então a gente, só para organizar para as pessoas que estão assistindo o curso por lote. Aqui no CDTF, o curso é Teorias Efetivas 1 e 2. Aqui no Professor Global, nós estamos juntando num curso só de 2 semestres. Então é Teorias Efetivas, aula 17. A última aula que eu dei foi a aula 14. Aí o nosso colega Satish deu a aula 15, cálculo de probabilidade, de amplitude, a aula 16, cálculo de amplitude. Então eu vou estar dividindo o curso com o Satish. Então as aulas dele vão seguir a mesma numeração que a minha. Nossos cursos vão estar entrelaçados, porque os assuntos estão correlatos. Satish está trabalhando mais amplitudes em teorias de gauge e gravitação, e eu estou trabalhando mais a parte que vai estar ligada a teorias efetivas. Mas só que a gente ainda está fazendo uma passagem, né, pelo Young-Mills, quantização de Young-Mills e a renormalização de Young-Mills antes de voltar para teorias efetivas que a gente trabalhou mais no curso 1. O curso 1 foi semestre passado, né? Foi semestre passado. Você fez também, não fez? Porque aí no curso 1 a gente já tinha trabalhado com o ciclo não lineares, tinha trabalhado teorias de quebra de Lorentz, coisas assim, né? Beleza. Então, eu estou colocando aqui esse quadro aqui, é o quadro da minha última aula, no final da aula 15. Não, da aula 14. Ao final da aula 14. É o quadro da aula 14, onde a gente chegou, quer dizer, para inverter o propagador no gauge axial. Então, a gente tinha essa expressão, na verdade, aqui. A proposta de inversão seria essa expressão aqui. E aí a gente inverteu essa matriz X, né? Na verdade, nosso problema era esse. Aqui, isso aqui a gente vai dar o propagador, o inverso do O, né? O que a gente precisa, na verdade, é o O menos 1. Está buscando é o O menos 1. E aí eu achei melhor a gente colocar o nosso M dessa maneira, quer dizer, reescrever isso aqui de uma forma geral. E esse M é o próprio O, onde esse A é menos K2, o B é o I, o C é menos C. E aí a gente vai inverter essa matriz aqui usando essa propriedade de produto aqui, né? Escrevendo essa matriz como eta vezes alguma coisa que envolve a identidade. E aí o inverso da matriz é só trocar isso. Então, no fundo, a gente que fez até agora foi inverter a matriz X, está certo? E aí, para nós é importante, né, manter esses coeficientes para a gente poder olhar a questão do power count. Aqui eu queria só aproveitar também a discussão que vocês vão levantar sobre a questão do gauge fixing e chamar a atenção para outro fato. Aqui, deixa vocês agora copiar aí, e a gente chamar a atenção para o fato de que, por exemplo, eu acho que é um exercício como tarefa, né? Não vou fazer aqui, mas é uma tarefa para vocês treinarem esse tipo de técnica no espaço de Minkowski, que às vezes é muito útil. Seria o seguinte: nós aqui demos uma expressão com essa forma aqui. Então, a matriz, vamos pegar essa aqui, a matriz que é o eta, a métrica, aqui envolve um único vetor e aqui envolve um único vetor. Eu vou dar a seguinte tarefa, que já me apareceu esse problema, não em 4 dimensões de Minkowski, mas em 3 dimensões. Quer dizer, quando eu fiz uns cálculos um tempo atrás, eu precisei inverter uma expressão que era meio complicada, e eu botei dessa forma genérica, só que não era em 4 dimensões, era em 3 dimensões euclidianas, então eram índices I e J. Mas eu tinha uma expressão desse tipo, né, que aí eu pude inverter fácil, como a gente fez aqui, mas depois me apareceu uma expressão de uma outra natureza, que era o seguinte, como se fosse uma matriz M mini, que é o A ela, então isso aqui se mantém. Só que agora, ao invés de aparecer aqui o produto tensorial de um vetor consigo próprio, aparecia aqui um vetor do tipo, vamos dizer assim, kappa mi, e um vetor, vamos dizer assim, L mi. Esse algo desse tipo, kappa mi, L mi. E aqui, por exemplo, aparecia a matriz, então não necessariamente é simétrica. E aparecia aqui um vetor M mi e aqui um Q mi. Digamos que a gente tivesse uma expressão com essa forma. E aí, eu vou querer ver se vocês desenvolvem bem, né? Usando esse tipo de argumentação, né? Desenvolver isso aqui, que é a forma do M a menos 1.
inverter uma matriz que tenha essa estrutura no espaço do composto. E claro, vai aparecer capa com L, pode aparecer capa com capa, L com L, vai ter uma matriz com mais coeficientes, vai ter um sistema maior a ser resolvido. Mas eu acho que pode ser interessante, porque eu já enfrentei essa expressão uma vez no espaço tridimensional, era alguma coisa calculando relações de dispersão, e aí aparecia uma estrutura que não era o próprio vetor. Como vocês estão com a mão na massa, ficar aqui no grupo, eu acho que vale a pena a gente desenvolver essa expressão de uma forma fechada, para a gente ter no grupo, porque uma hora isso aqui pode ser necessário, sobretudo quando a gente for fazer, não aqui no curso, mas assim, trabalho de pesquisa em relações de dispersão ligadas à eletrodinâmica não linear. Então, era bom a gente ter isso aqui guardado conosco, aqui, fazer parte do nosso patrimônio cultural. Botar alguma coisa, uma expressão que tem. Esse aqui foi fácil de inverter. Claro, esse aqui, né, poderia até ser visto como, esse aqui poderia ser visto como um caso particular desse. Então, essa expressão aqui vale a pena vocês trabalharem, depois a gente pode ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo, que eu tenho um pouquinho de experiência nisso, posso tentar só orientar, mas eu acho que vocês vão conseguir fazer sem problema. Essa é uma tarefa. A outra tarefa, vou botar essa tarefa, que eu acho que é aproveitar o ensejo perdendo tempo com essas coisas mais algébricas. Eu também tive uma experiência que no espaço euclidiano não foi complicado resolver. No espaço uniforme pode ser um pouquinho mais, que é o seguinte: imaginar que nós tenhamos aqui a identidade, aqui esse objeto, por exemplo, né? Depois posso preparar os exemplos. Na verdade, foi uma coisa desse tipo, assim, capa I. E aí, aqui aparecia não o produto tensorial de dois vetores, mas aparecia aqui uma matriz TNI, que era simétrica. Essa expressão aqui é simétrica. TNI igual a TNI. Eu acho que seria interessante que agora, quer dizer, esse caso aqui é um caso particular desse, é só fazer TNI igual a NI, NI. Se a gente faz TNI igual a NI, NI, quer dizer, resolvendo essa situação, a gente chega a essa. Mas aí agora, o fato de aparecer aqui diretamente uma outra matriz, quer dizer, aqui é um produto tensorial. Então, claro, a gente vai ver a mesma coisa. Vão aparecer contrações de T com K, né? Vão aparecer contrações de T com T, quer dizer, vai ser uma generalização um pouquinho mais. Eu acho que valeria a pena também tentar inverter uma expressão com essa estrutura, certo? Ficam duas tarefas algébricas que são puramente, né, apêndice do curso, não tem nada a ver com o que a gente precisa de estudo, claro, para chamar a atenção disso, dessas duas tarefinhas simples. Aqui, vamos olhar a seguinte coisa, o que nós precisamos, né, quer dizer, é esse propagador aqui, X, e na verdade, o M é menos 1 é o O a menos 1. Então, o nosso O a menos 1, vamos botar aqui o nosso propagador que nós precisamos, é o N menos 1, quer dizer, o nosso propagador verdadeiro. Deixa eu ver se eu posso apagar isso aqui já não é tão importante. Vou botar isso aqui não. É x igual a 1 sobre A, né? X igual a 1 sobre A, porque eu apaguei, ele aqui é menos B sobre A. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nós fizemos o seguinte: o nosso propagador, na verdade, é o O a menos 1. Então, O a menos 1 vai ser O a menos 1 mini, vai ser menos 1 sobre K2, vai ser isso aqui, menos 1 sobre K2, e o inverso, talvez aqui, como eu já incorporei, né, esse O mini, quer dizer, já incorporei esse A aqui como sendo menos K2, né? Então, quer dizer, na verdade, o que nós precisamos, né, é do N mesmo, né? Tá certo? O N já está embutindo tudo, né? Quer dizer, o fato, quer dizer, aqui eu já trouxe para cá. É isso aqui que nós estamos invertendo, onde A é menos K2, B igual a 1, C 1 sobre C. Então, na verdade, o que nós estamos precisando, vamos escrever que o nosso propagador é N menos 1. Não preciso botar esse menos 1 sobre K2. O nosso N menos 1
nosso m menos 1i é esse cara aqui. Então ficou x a menos 1, que é aquele lá que a gente tem lá, o nosso. Eu chamei o x é o inverso do m, né? Tá certo, né? Então foi isso que eu fiz, né? Eu chamei m m vezes x, eta vezes x. Então o nosso n menos 1 é esse x a menos 1, quer dizer, que então esse propagador nosso aqui, vamos colocar aqui, é o x, é 1 sobre a, que é 1 sobre menos k2, eta min, que é o a, né? Então, menos 1 sobre k2. Depois o y é o coeficiente do kappa bi e kappa ni. Então aqui, menos 1 sobre k2. Aí o y é, vou botar aqui mais, vou botar tudo depois de ver a simplificação. O b é 1 e o a é menos k2, pode vai ficar 1 sobre k2. Deixa eu botar aqui, 1 sobre k2. Aí a mais c n2 menos k, menos k2, mais c, que é 1 sobre c, n2. Vamos ver que a dimensão está ok, porque se você lembrar lá no gate fixo, nós escrevemos assim, ó, 1 sobre xi, NA, esse é o nosso gate fixo. Então, isso aqui é um termo do Lagrangiano. O Lagrangiano tem dimensão de massa quarta. O A tem dimensão de A ao quadrado, né? Que é de 1. Então, isso aqui tem dimensão 2. Então, sobra N2 sobre xi. Tudo isso aqui tem que ter dimensão de massa ao quadrado. Como N2 é adimensional, N é adimensional, então o nosso xi tem dimensão de massa a menos 2. Né? Então, o nosso xi tem dimensão de massa a menos 2, então 1 sobre xi tem dimensão de massa ao quadrado, massa ao quadrado. Só vendo a dimensão, tá ok. Então, 1 sobre K2, 1 sobre K2, né? Tá certo. Isso aqui é o eta mi. Tá certo. Então, vamos ver o seguinte, é 1 sobre K2, eta mi, tá certo. Aqui, então tá legal. Então, esse cara aqui, ele tem dimensão de K2, esse cara aqui também tem dimensão de K2. E isso aqui é o coeficiente de quem? Isso aqui, ainda tem esse denominador aqui, embaixo. Vamos botar aqui A, é menos K2. A é menos K2, B é 1. Então fica menos K2 mais K2. A direção dele é de massa, né? Oi? Isso aqui está na direção do kappa mi, kappa a dimensão de quem? De N de massa. Não, N é adimensional. Eu estou chamando isso. Que Isso que é 1 sobre massa ao quadrado. Tá certo. Né? Então, deixa eu ver aqui. Então, aqui está com a dimensão correta. Então, aqui, ó, A mais BK2 é 0. Né? Porque isso aqui fica menos K2 e isso aqui é 1. Então, isso aqui dá 0. Então, vai sobrar aqui menos BC, que é menos 1 sobre C. Depois a gente simplifica aqui. Menos 1 sobre C, N escalar K ao quadrado. E aí aqui fica kappa mi, kappa ni. Então, vamos só checar a dimensão. Então tá certo. Então, esse kappa mi, kappa ni cancela com esse. Então fica adimensional. Esse 1 sobre kappa 2 aqui. Vai ficar melhor. 1 sobre kappa 2. Então esse cara aqui, porque esse cara aqui tem que ter dimensão. No final do dia, de 1 sobre kappa 2 é uma coisa que tem que ter dimensão de 1 sobre kappa 2. Então, essa dimensão cancela essa. Essa dimensão aqui é kappa 2. Essa dimensão aqui é kappa 2, então esse cancela esse. Mas esse aqui é xi é massa menos 2, então isso aqui é uma massa ao quadrado no denominador. Então no final do dia, isso aqui é massa ao quadrado no denominador. Esse 1 sobre xi aqui eu posso botar aqui, ele sobe aqui um xi, vamos botar aqui um xi. E aqui é o sinal de menos 1 que eu vou colocar aqui. Então só para, vamos ver, rever a dimensão aqui. Então ficou. Essas dimensões aqui se cancelam. Isso aqui tudo em cima tem dimensão de massa ao quadrado. E sobrou esse cara aqui, que tem dimensão de 1 sobre massa ao quadrado. Então, fica a dimensão correta, 1 sobre massa ao quadrado. É só o kappa x, y, z. Agora o z é o que vai trazer o kappa, né? Então o z, de novo, isso aqui para nós, então é 0 sempre. Então vai cancelar esse denominador.
Então nós vamos ter menos C, que é menos 1 sobre Xi, menos C sobre A, que é menos 1 sobre K2. Então vai ficar mais 1 sobre Xi K2. Foi dando zero também. Oi? Foi dando zero também. Esse cara? Eu fui ter A mais B quadrado no A mais B quadrado no numerador. Então esse é esse termo dá zero, então, né? E estava correto assim, de acordo com a outra aula, será? Tá. Tá, né? Estava correto. Né? Só que eu não vou lembrar disso. Usei o coeficiente do NMI e NMI, né? Então A mais B K2 aqui. Então tá, e agora a gente tem que pegar o termo em W e T, que eram iguais, né? O termo W e o termo em T é o coeficiente do Kmi, NMI, né? Então vamos botar aqui. Então a gente tem aqui o seguinte. Então fica BC. Então fica 1 sobre Xi, e aí menos 1 sobre, vai ficar menos 1 sobre Xi K2, né? Porque o C é 1 sobre Xi, então vai ficar menos 1 sobre Xi K2. Esse termo aqui é comum aos dois, menos 1 sobre Xi K2. Esse termo aqui. Menos 1 sobre. Aí aqui M escalar K. E aqui embaixo isso aqui é zero, então ficou menos BC, quer dizer, esse mesmo denominador aqui. Menos B. C, então menos 1 sobre Xi. Então sobe o Xi. Esse Xi aqui sobe. Vai ficar aqui. Aí vai cancelar. E aí aqui ficou NK, em escalar K ao quadrado, né? Aí fica aqui isso aqui, ó. Menos BC. Então, na verdade, até olha, vamos poder até simplificar. Isso aqui é zero. Então, esse BC daqui cancela esse BC daqui, né? Então, fica N escalar K, vai ficar menos 1 sobre K2, tá certo? Menos 1 sobre K2, N escalar K, e aí menos 1 sobre N escalar K ao quadrado, né? É isso? Que aí fica N escalar K, e aqui N escalar K ao quadrado. Então, fica 1 sobre N escalar K. E aí aqui nós temos Kmi, NMI, mais Kmi, NMI, parte simétrica, né? Então vamos ver aqui a dimensão. Então, esse K aqui cancela com esse K aqui, dimensionalmente falando. Então aqui é linear em K, aqui é linear em K, cancela a dimensão. Aqui é a dimensional e aqui fica 1 sobre K2. Então parece que pelo menos dimensionalmente, às vezes a gente já erra na dimensão. Eu acho que na aula passada a gente esqueceu do menos K quadrado. Eu também acho que sim. Acho que a gente, eu estava até vendo aqui, conferindo aqui. Eu acho que sim. Tem que o power count ficou ruim, não foi? Isso, na aula passada estou vendo que a gente colocou A igual a 1, B igual a menos 1 sobre K quadrado, porque a gente esqueceu de colocar o K quadrado menos K quadrado ali. Eu acho que estava faltando isso aqui, né? Na hora de isso aqui, né? Acho que a gente só inverteu isso aqui. A, como se o A fosse 1, né? Isso. Foi isso. Esqueceu desse menos K quadrado, porque isso aqui agora está dando o seguinte, esse cara vai com 1 sobre K ao quadrado, esse cara aqui cancela, então esse cara aqui vai, então esse termo aqui, esse K quadrado aqui cancela esse K quadrado aqui. Esse cara aqui é Kmi sobre K2, tá? Esse aqui aqui na verdade, no denominador eu tenho K3, né? E aqui eu tenho um K, então vai com ultravioleta, né? Isso aqui vai com um K, esse K cancela, vai com 1 sobre K2, né? Esse cara aqui no ultravioleta, então esse K2 aqui, eu cancelo esse K2 aqui, e aqui eu tenho Kmi sobre K ao quadrado. Pode estar assim, dentro de dimensão está tudo certo, né? Aqui é adimensional sobre K2, aqui essas dimensões aqui se cancelam, fica esse cara aqui, esse cara aqui se cancela a dimensão, então fica 1 sobre massa ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, essas dimensões se cancelam, então fica 1 sobre massa ao quadrado. Então, acho que basicamente é isso. E a parte dependente do gate, que é essa aqui, que é a parte, né, que está com power counting, que está dando o comportamento ultravioleta no limite, né, de grandes energias. Eu posso desprezar esse termo aqui frente a esse, então fica K2 sobre K2, Kmi sobre K2, tá certo? Então acho que esse seria o nosso propagador, tá?
Então, só para chamar a atenção, então, tentem fazer essas tarefas, a gente discute. Agora, a discussão que vocês levantaram sobre, né, por que escolha do gate fixe, né, por exemplo, assim, o que pode guiar a gente, só botar aqui. Então, a gente tem, né, diferente, a gente já falou aqui de alguns gate fixes, né, então, a gente tem a categoria, quer dizer, dentro do gate fixe covariante, né, a gente tem os gate fixes covariantes. E aí a gente pode escolher, geralmente a gente pode escolher o gate de Lorentz ou o gate de Landau, na categoria gate covariante. A gente pode escolher também gates não covariantes. Às vezes são, dependendo do que a gente está fazendo, né, podem ser mais gates não covariantes. Então a gente tem o gate de Coulomb, tem o gauge temporal, você fazia o A0 igual a 0, gauge curto, o gauge temporal, tem também o que a gente chama de gauge, esse aqui é o Coulomb, tem o temporal, tem o gauge radiação. E o gauge radiação, né, quer dizer, o gauge Coulomb ia fazer a divergência de A igual a 0. O gauge temporal é fazer o A0 igual a 0. E o gauge radiação é fazer A0 igual a 0. Quer dizer, basicamente o gauge Coulomb é isso aqui. Divergência de A igual a 0. O gauge temporal é A0 igual a 0. E o gauge radiação é A0 igual a 0. Divergência de A igual a 0. O que pode ser, assim, por que escolher um gauge ou não escolher um outro gauge? E por que a gente prefere trabalhar com gauge covariante em geral? Nós trabalhamos com gauge covariante, isso é uma teoria sem quebra espontânea de simetria. Porque numa teoria com quebra espontânea de simetria, a gente tem a possibilidade de discutir a questão do gauge renormalizável, do gauge unitário. A gente está falando aqui de uma teoria de gauge sem quebra espontânea de simetria. Então, o gauge Lorentz e o gauge Landau, eles são covariantes. Então, a gente está fazendo cálculo de uma forma manifestamente Lorentz covariante. Em todos os momentos, a gente não perde a covariância de Lorentz. Agora, aqui, pronto, que eu esqueci de colocar os gates não covariantes, né? Tá aqui o gauge axial, né? Que a gente escolhe uma direção privilegiada. O gauge axial é I a mi igual a 0. Então, quer dizer, o gauge temporal é uma categoria desse gauge. Se eu tomar N0 igual a 1 e N espacial igual a 0, eu ganho exatamente o gauge temporal. Então, esse gauge axial envolve o gauge temporal. Agora, esse gauge aqui são gates covariantes. Então, a gente faz o tempo todo, em todos os momentos, em todas as etapas dos desenvolvimentos, nós temos covariância de Lorentz. Então, são gates manifestamente covariantes. E que significa isso também? Aqui não. Aqui nós temos gates que não são manifestamente covariantes. Então, se eu fizer uma transformação de gate, vou apagar aqui um instante, se eu já posso apagar. Então, se nós fizermos uma transformação de gauge, imagina que a gente estivesse trabalhando nesse gauge aqui, divergência de A igual a 0. Então, escolhi essa situação. Se nós fizermos uma transformação de Lorentz, a gente faz uma transformação de Lorentz, a gente vai passar por divergência linha do lado. Linha diferente de 0. Essa grandeza aqui não é invariante de Lorentz, ela é invariante SO3, mas ela não é invariante de Lorentz. Então, se eu fizer uma transformação de Lorentz, o próprio A, né, ele pode gerar uma componente a 0. Então, quer dizer, essa grandeza aqui, essa grandeza é invariante de rotação, mas não é invariante sobre custos de Lorentz. Então, inclusive, uma derivada espacial se transforma em uma derivada temporal, então a gente perde essa condição. Então, isso significa o seguinte: trabalhar nos gates não covariantes não é muito prático,
do ponto de vista formal, porque se eu fizer uma transformação de Lorentz, depois de eu fazer uma transformação de Lorentz, eu perco a condição de gauge. E aí eu tenho que refazer a condição de gauge após a transformação de Lorentz. Então eu tenho que fazer, escolho o gauge, faço tudo, né? Aí se eu fizer uma transformação de Lorentz, eu perco o gauge. Então aí eu perco o gauge, aí eu tenho que recuperar o gauge depois daquela transformação de Lorentz. Então eu tenho que fazer uma nova transformação de Lorentz após cada... Eu tenho que fazer uma nova transformação de gauge após cada transformação de Lorentz. Então essa é um pouco a desvantagem, né, de trabalhar nesses gauges aqui. Agora, o gauge covariante, não. O tempo todo eu estou trabalhando com uma formulação covariante de Lorentz. Então eu não perco a invariância de Lorentz. Essa condição de gauge aqui, dmi igual a zero, isso aqui é perfeitamente invariante de Lorentz. O que distingue o gauge de Lorentz do gauge de Landau é a escolha do parâmetro, né? Deixa eu falar aqui, só para quem está muito acostumado, não é o caso de vocês, mas é o caso de algumas pessoas que podem estar assistindo aula. Por exemplo, quando a gente pega o Lagrangiano livre, né? O Lagrangiano livre do campo de gauge, menos um quarto de f do mi ao quadrado, mais 1 sobre 2π dmi a mi ao quadrado. E aí quando a gente vai olhar, sempre vai ficar 1 meio, a gente não precisa refazer, isso aqui a gente já fez várias vezes. A mi, aí vai ficar D'Alembertiano, eta mi, que é o que vem daqui. E aí aqui a gente vai fazer a integração por parte, vai ficar menos 1 sobre xi, ele vai produzir dmi, menos 1 sobre xi, dmi, né? Porque aí eu tenho as duas diferenças aqui, na verdade é a mi, dmi, a mi. Só que aí eu fiz uma integração por partes, né? Isso aqui era dmi a mi, quando eu trago para cá, vem no sinal menos, eu tenho 1 sobre xi, fator 2, já eu fatorei aqui. Então aqui fica 1 meio, aqui fica 1 meio, tá certo? Então a gente tem que inverter isso aqui. Muito bem, então tem esse parâmetro. Então eu vou ter que inverter uma expressão que a gente já sabe inverter, que é simples. D'Alembertiano, eta mi, D'Alembertiano, posso escrever como símbolo, posso botar o D'Alembertiano, que a gente adora o D'Alembertiano, e aí fica eta mi menos 1 sobre xi dmi sobre D'Alembertiano. Só fiz essa operação, você tem o D'Alembertiano. Então a gente aqui pode escrever isso assim, D'Alembertiano, e aí quando eu inverto essa expressão aqui, o inverso dessa expressão, eu posso fazer. Isso aqui é o que eu tenho que inverter. Então para eu inverter isso aqui vai ficar 1 sobre D'Alembertiano, e aí o inverso dessa expressão aqui, eu vou botar, vai ser um eta mi rho. Vamos pensar, o eta, desculpa aqui, eu vou botar assim dessa forma. Vou botar em termos de operador de projeção para ele. Pode falar. Só uma dúvida. Pode falar. Quando você faz aquela integração por partes e tal, para conseguir trocar. Sim, pode falar. Para mim que aparecer 2 termos relacionados ao termo do FMI e Isso. mais um ao gauge fixo, não seria 3 termos, não? Né? Seria o seguinte, deixa eu mostrar. Não, tá certo. É o seguinte, a gente tem menos um quarto. Vamos botar aqui, fica assim, dmi a mi, menos, na verdade tem 3 termos. Pois é. Você vai ver só. Ao quadrado, então isso aqui, dmi a mi vezes dmi a mi menos dmi a mi. Então, deixa eu apagar isso aqui, depois a gente volta para cá. Então você faz esse produto aqui, vai ficar dmi a mi, e esse aqui é dmi a mi. Troca o índice aqui, dá igual ao primeiro. Então vai ficar menos 1 meio, vai dar um fator 2. Esse vezes esse, e esse vezes esse, são iguais. Vai ficar menos 1 meio, dmi a mi, dmi a mi. Aí agora, esse vezes esse e esse vezes esse também são iguais. Então vai dar o mesmo fator 2, mas vai ficar assim, menos dmi a mi, dmi a mi. Então, fator 2 deu a coisa. Agora, quando eu integro por parte, vai ficar menos 1 meio. Quando eu integrar por parte, eu vou trazer esse cara aqui para cá. Vai ficar 1 meio, aí vai ficar a mi, D'Alembertiano a mi. E quando eu integrar esse por parte, esse aqui vai ficar, esse aqui era mais, fica menos. Esse aqui é menos, fica mais. Então esse vai ficar, então esse aqui é menos, vai ficar mais. E esse aqui é mais, vai ficar menos. Isso. Vai ficar menos aqui, a mi, isso, dmi
dni, ami. Então a gente pode escrever isso dessa forma. 1 meio do, posso botar aqui o ami, posso botar aqui fatorar o ami, aqui eu posso botar D'Alembertiano eta mini menos, aí vai ficar, não chamei, quer dizer, o que é importante é que um índice daqui contrai com outro, e um índice contrai com esse, outro índice contrai com aquele, vai ficar menos dmi, aí tem 1 sobre psi, que eu não estou colocando, eu esqueci aqui de colocar aqui, isso aqui é só o primeiro termo, tá certo. Então, menos 1, isso, aí dni, ami. Aí vai ter o outro do age fix, né? Isso, só que agora vamos depois colocar o age. Isso aqui, eu posso botar esse D'Alembertiano aqui fatorado, fica assim. Então, isso aqui, eu acho que eu errei, foi aqui. Isso aqui é o teta mini. Então, o primeiro termo, esse primeiro termo aqui, ele está dando para nós, vai ficar 1 meio do ami, D'Alembertiano, teta mini, ami. Tá certo. Esse é o primeiro termo. Outro isso aqui, 1 meio D'Alembertiano, ami, teta mini, 1 meio ami, D'Alembertiano, teta mini, ami. Agora eu vou fazer o gate fix. Então, o gate fix aqui vai ficar menos 1 sobre 2π, que eu vou integrar por parte já. Então, vai ficar ami, vou integrando por parte, dni, ami. Então, vai ficar menos 1 sobre π. Eu já estou fatorando 1 meio aqui, né? Vou botar menos 1 sobre 2π, ami, dni, ami. Tá certo. Então, a gente pode fatorar o meio, como sempre, mas vai ficar ami. Aí ficou D'Alembertiano, teta mini, menos 1 sobre π, dni, vou colocar assim, ami, certo? Vamos fatorar o D'Alembertiano, vai ficar, posso botar esse D'Alembertiano aqui, aqui. Então ficou ami, D'Alembertiano, teta mini, então a gente tem que inverter esse núcleo aqui. E aí, como a gente já sabe, quando a gente inverte algo que, isso aqui é o ômega mini. É o ômega mini. Quando a gente inverte uma expressão do tipo A teta mais B ômega, o inverso a gente já sabe, é 1 sobre A teta mais 1 sobre B ômega. Então, invertendo isso aqui, o coeficiente do teta, então vou só inverter agora. Então, o coeficiente do teta é o D'Alembertiano, vai ficar 1 sobre D'Alembertiano teta. E aqui o coeficiente do ômega é menos D'Alembertiano sobre psi. Então vai ficar menos psi sobre D'Alembertiano. Invertendo o coeficiente. Ômega mini, certo? Muito bem. Então era isso, tá? Então, os 3 termos, na verdade, estão aqui, porque aqui é eta e ômega. E aqui é ômega. Você tem razão. Eu acho que eu tinha colocado eta. Você não tinha colocado teta. Não tinha colocado teta, então você tem razão. Tá certo. Então agora está ok. Agora, deixa eu apagar isso aqui. Então vamos fazer agora, abrir aqui a expressão um pouquinho mais para poder ver. Então a gente conseguiu chegar a essa expressão aqui. Ficou 1 sobre D'Alembertiano, vou botar menos 1 sobre K2, D'Alembertiano é menos 1 sobre K2, então vai ficar menos 1 sobre K2, teta. Mas o teta é eta, no espaço dos momentos, menos Kmi sobre K2. E depois o outro que é menos, aí o D'Alembertiano, menos K2, vai ficar mais psi sobre K2, né? Mas aqui e o ômega mini é menos Kmi sobre K2. Então vai ficar menos Kmi sobre K2. Então a gente ficou com a seguinte expressão: menos 1 sobre K2 eta mini. E aí aqui ficou mais Kmi. Então, vou botar mais 1 sobre K2, vou botar mais 1 sobre K2, mais 1 sobre K2. Aí aqui vai ficar mais 1 sobre K2, vou botar mais Kmi sobre K2, vou botar Kmi sobre K2, estou fatorando isso aqui, Kmi
sobre K2. E, aliás, tem uns K2 aqui também. Cani sobre K4. Melhor fazer assim. Cani sobre K4, Cani sobre K4, Cani sobre K4. Aí eu tenho Xi mais 1. Então, se eu fizer Xi igual a menos 1, a gente ganha só esse termo aqui, que aí é o gauge de Lorentz. Então, esse aqui é o que a gente chama de gauge de Lorentz. Xi igual a menos 1. E se eu fizer o Xi igual a 0, Xi igual a menos 1 é o chamado gauge Feynman. Esse é o gauge Feynman. Dentro da categoria de gauge covariante de lógica, o gauge Feynman para Xi igual a menos 1. Se Xi for igual a 0, o nosso propagador ele vai ficar menos 1 sobre K2 eta mini mais Cani sobre K4. Que eu posso escrever assim, menos 1 sobre K2 eta mini menos Cani sobre K2, que é menos 1 sobre K2 eta mini. Então, esse é o gauge de Landau. Do gauge de Landau, o propagador ele sai explicitamente transverso. Então, ele já sai teta. Aqui não. Aqui, no gauge do Feynman, você tem eta mini. Então, você tem a parte transversa e a parte longitudinal. No propagador do gauge de Landau, a gente só tem a parte transversa. Então, no gauge de Landau, o propagador do campo de gauge ele é puramente transverso. Tá? Escolhas dele, já vou chamar a atenção. Às vezes, só vou deixar perguntar, só para completar o raciocínio. E no estudo da renormalização das teorias de gauge, então, muitas vezes é mais conveniente se trabalhar no gauge de Landau. Inclusive, se eu posso dizer, não fui eu que tenho a experiência de referir isso, mas no grupo da UERJ, lá o pessoal da UERJ Sorella, até no acho que na época do doutorado de Sorella, trabalhando com o Piguet, eles viram o seguinte, que trabalhando no gauge de Landau e usando o formalismo de BR e ST, você descobre uma simetria dentro do próprio gauge de Landau que ajuda a remover, que ajuda a organizar os contratermos. Então, o gauge de Landau, apesar de ele ter termos a mais, né, ele é transverso, e o gauge de Lorentz não é transverso, ele pode parecer mais complicado, mas às vezes ele simplifica. Inclusive, por exemplo, quando você vai fazer cálculo de gráfico de Feynman, muitas vezes esse propagador transverso vai bater na corrente de gauge. Então, pode ser que ele seja interessante, porque esse termo aqui, quer dizer, quando esse termo aqui bater na corrente de gauge, vai dar uma conservação, Kni, Jni, então vai dar 0. Então, a questão é, o que é melhor trabalhar? No gauge de Lorentz, por exemplo, ou no gauge de Landau? Por que é mais conveniente trabalhar nesses gauges covariantes? Por quê? Porque a gente mantém a covariância de Lorentz manifesta. Agora, qual é a diferença entre gauge de Lorentz e gauge de Landau? Em geral, o gauge de Landau, como ele é transverso, ele, no processo de renormalização, pode te mostrar mais simetrias, ao passo que o gauge de Lorentz não. Então, essa é uma das razões para quem faz cálculos mais formais, trabalhar com gauge de Lorentz, como de Landau. Agora, quem, por exemplo, faz cálculo mais fenomenológico, na QED, todos os cálculos que a gente faz na QED, para calcular Papa scattering, Euler scattering, e Motte scattering, e efeito Compton, a gente sempre trabalha no gauge de Lorentz, que ele é mais simples. Agora, questão. Se eu trabalho no gauge ou trabalho no outro gauge, será que as respostas físicas têm que ser independentes do gauge? As respostas, os invariantes, os observáveis físicos, devem ser invariantes de gauge. Então, no caso gaussiano, é bastante simples de mostrar, é quase imediato mostrar, que no gauge de Landau, esse Kni e Kni, vai sempre aparecer um K que é contraído com uma corrente fermiônica conservada, né? Essa corrente, algo desse tipo. Aquele. Então a corrente fermiônica é conservada, Kni, né? Então eu vou ter que se barrar já no espaço do Fourier, Kni, Jni, corrente igual a 0. Então eu posso usar. Então esse termo aqui acaba sendo 0 quando contraído com correntes fermiônicas, né? Porque ele vai sempre aparecer
contraído com correntes menores, vai dar zero, então você tem a equivalência dos gates. Agora, quando você vai mostrar a equivalência, por exemplo, do gate de Coulomb com esses demais gates, aí não é tão simples, porque o gate de Coulomb não é covariante. Então, por exemplo, para quem faz cálculos, por exemplo, ótica quântica, o pessoal da ótica quântica geralmente trabalha, porque aí você está fazendo alguma coisa que é não relativística, você pode trabalhar. Na matéria condensada, por exemplo, o pessoal usa direto o gate de Coulomb. Para nós que trabalhamos com simetria de Lorentz, é mais conveniente trabalhar com os gates covariantes, que seja o Landau e Fábio, certo? Apesar do gate axial, ele aparentemente ser invariante de Lorentz, mas ele introduz uma direção privilegiada no espaço, né? Então, essa direção privilegiada, se você fizer esse objeto aqui, tipo tempo, você pode, se você elimina tipo tempo, você pode zerar a parte espacial dele, você ganha zero igual a zero, que não é um gate covariante. E se esse NM for tipo espaço, você pode fazer o N0 igual a zero, então vai sobrar só a parte espacial dele. E aí você vai ter isso aqui igual a zero. Isso aqui também não é Lorentz invariante. Então, esses gates aqui são chamados de gates não covariantes. E existem outros, como eu coloquei, gates de Poincaré, existem outros gates mais complicados ainda. A gente, por exemplo, eu deixei uma das aulas aí anteriores para vocês, eu deixei, por exemplo, essa escolha de gate. Pegar esse gate fixo em NMI, DMI, mais AMI igual a zero. Esse gate aqui, por exemplo, é um gate covariante, é um gate invariante de Lorentz. Só que é um gate não linear. E por ser um gate não linear, nós vimos, mesmo na QED ele vai gerar ghosts. Né? Porque o lagrangiano, quer dizer, onde é que sai o lagrangiano? O setor de ghosts de Faddeev-Popov sai daqui. A variação do gate fixing, né? Quer dizer, a variação do gate fixing em relação aos parâmetros de gate. Então, quando a gente faz, o que a gente faz? A gente faz uma variação do gate fixing, né? Então vai ficar DI a Mi mais da Lambertiana de alfa, por sempre, né? Então, quer dizer, a variação do gate fixing, isso aqui teria da Lambertiana alfa. E aqui vai ficar a variação, vai ficar duas vezes a Mi e a variação do DMI a Mi, que vai ser DMI alfa. Né? Então eu posso botar assim, aqui DMI alfa, DMI alfa. Então vai ser isso aqui a variação. Se eu não tiver esse termo aqui, quando eu derivar, isso na verdade é derivação, falando casabeliano, só para lembrar, casabeliano, em relação ao nome. A gente está chamando de parâmetro de gate fixo de nome. Então se eu derivar, você não tem esse, estou pegando só o gate geral, o gate de Lorentz, covariante, o gate covariante. Aí quando eu derivar o gate fixo, a variação do gate fixo em relação ao parâmetro de gate, eu vou variar isso aqui, eu ganho da Lambertiano. Então o meu lagrangiano de ghost é C está C. Então o ghost está livre, ele desacopla, não aparece campo de gate aqui. Aqui, se eu fizer a variação em relação ao ômega, eu vou ter da Lambertiano mais a Mi de Mi. E aí eu vou ter que contrair isso aqui com C está C. E aí o ghost já não desacopla. Eu vou ter a parte que dá o propagador do ghost, que é C está do Lambertiano C, o propagador é 1 sobre K2, mas eu vou ter um acoplamento cúbico entre dois ghosts e o campo de gate. Eu vou ter ghost, uma linha de ghost e o campo de gate. E um acoplamento derivativo. Vai estar aparecendo a derivada do ghost de C está C, aqui é o foco, e aqui tem um DMI. Depois vai se converter em momento. Então, nesse gate, mesmo sendo uma teoria abeliana, mesmo sendo um gate covariante, o ghost desacopla. Agora, por que escolher esse gate? Será que esse gate tem alguma utilidade? Eu não vejo, eu acho. Esse gate foi usado em alguma coisa, mas eu, assim, normalmente ele não é usado. Esse gate não foi introduzido à toa. No livro do Pierre Ramon, de teoria de campo, que é Field Theory of Golden Primer, ele lá no capítulo de gate fixing, ele deixa esse gate, ele motiva por que se usou esse gate fixing, certo? Tem até a referência para se usar esse gate fixing aqui, e se usa esse gate fixing por alguma razão lá, mas aí é uma teoria abeliana, uma situação abeliana, em que o ghost não desacopla do campo de gate. Então nós não temos o ghost desacoplado. Em geral, nas teorias abelianas, a gente usando o gate covariante, o ghost desacopla por causa disso. Fica só isso aqui, no gate covariante, e aí deriva em relação ao parâmetro só mudar a Lambertiana, então o ghost fica só com propagação, fica um termo livre. Essa é a situação. Então,
Às vezes, né, no gauge de Lorentz, né, no gauge covariante, a gente vai ter sempre, no caso não abeliano, a gente não vai conseguir fugir, porque aí o gauge fixing sendo não abeliano, né, quer dizer, quando eu impuser essa condição dNA igual a zero, a gente já viu lá, fizer a variação de gauge disso, vai ficar dNi, e aí vai ficar dNi ômega A mais dNi. Mas a outra variação é F ABC ômega B ABC. E aí quando eu fizer a variação em relação a ômega, eu vou ter D'Alembertiano, quer dizer, então você C está D'Alembertiano. Mas aí eu vou gerar um termo que vai ter a derivada, se quiser essa derivada aqui, essa derivada pode bater aqui e pode bater aqui. Só que no gauge fixe, em termos de Gauss, a gente pode usar a condição de gauge fixa. No termo de Gauss, dNi é igual a zero. Então essa derivada só vai atuar aqui. E vai sobrar, vai aparecer o termo, então, FA, então isso na verdade vai ser CA está D'Alembertiano delta E mais FABC, né? FABC, aí vamos ter dmi ômega B, então vai ficar a variedade, vai ficar a mi, vou botar aqui, a mi C, dmi, e aqui, vou botar aqui o CD. Então eu vou ter um acoplamento derivado do Gauss, um campo de gauge. Muito parecido com esse cara aqui, ó, derivado do Gauss e um campo de gauge. Derivado do Gauss, então, só que esse caso aqui é não abeliano e esse aqui é abeliano, mas vem por causa da não linearidade do gauge fixo. E aqui vem por causa da não linearidade da transformação de gauge. Então, um pouco isso. Então, às vezes, a escolha do gauge fixo, né, ela é muito ditada pelo que você quer. Agora, a questão toda é mostrar que, escolhendo um gauge ou escolhendo outro, as grandezas físicas são invariantes. Nas teorias não abelianas, esse trabalho foi feito lá na década de 70. Tem um trabalho muito bom, até muito bom, excelente, de dois professores da Universidade de Padua, na Itália, Mário Tonin e Tonin Passos. Eles fizeram um trabalho muito bom. Esse trabalho está muito bom. É um trabalho Tonin. Se alguém quiser assim ver a prova da invariância de gauge nas teorias de Mills, esse trabalho é para Tonin. É um paper longo, então ele está publicado como artigo no Omnitilmente. Ele está publicado na revista, que era mais uma parte de revisão, de reviews, né? Revista do Omnitilmente todo. Que é de 74 ou 75. E esse trabalho é a prova da invariância de gauge das grandezas físicas nas teorias de Mills. Eles fazem a prova geral. É um trabalho bem interessante. Eles não usam BRST, eles fazem um formalismo mais convencional. Então, num primeiro momento, eu acho interessante dar uma olhada no paper deles e depois olhar o formalismo de BRST. Então, esse trabalho do Tonin e Bast, eles mostram a invariância de gauge das teorias de Mills, certo? Bom, muito bem. Então essa é a questão. Por exemplo... Pode falar. Vamos admitir que existe a invariância de gauge, que se qualquer, a física é mesmo. Certo. Então, por que as pessoas ficam trabalhando em gauge de Gribov e naquele gauge tira uma física especial? Então é o seguinte, que aí também tem uma discussão muito delicada, que é a seguinte, quando você trabalha, né, vamos dizer assim, quando você coloca esse gauge fixo numa teoria não abeliana, esse gauge fixo de Lorentz que a gente usa, ele não fixa completamente o gauge, ele fixa o gauge só se você considerar aquilo que a gente chama pequenas configurações de gauge. Ou seja, vamos dizer assim, uma teoria de Mills, ela tem o setor, vamos dizer assim, perturbativo e o setor não perturbativo. Quer dizer, se você considerar que eles chamam de large gauge transformations,
que seriam? A gente geralmente faz, vamos pegar uma transformação de gauge infinitesimal. E aí, o parâmetro, né, quer dizer, aí a gente coloca dmi vai ficar dmi, vamos ver não sei o que é. Provavelmente a nossa convenção é essa aqui, menos ABC, ômega B, ABC, mais dmi ômega A. Então, nós estamos falando de pequenas transformações de gauge. Então, esses parâmetros, o parâmetro de gauge é infinitesimal. Então, quando você fala de pequenas transformações de gauge, nas teorias não abelianas, o gauge de Lorentz, ele realmente fixa o gauge. Significa que você, ao fazer a integração de caminho, né, e variar sobre todas as configurações de gauge possíveis, você escolhe apenas uma com aquele gauge fixo. Se você agora considera transformações de gauge finitas, que já não são mais essas, mas são essas aqui, né? A linha Mi é igual a, você tem a transformação de gauge, a Mi R menos 1, menos I sobre G, R, dmi, R menos 1. Então você agora já não está mais pegando a transformação infinitesimal. Com essa transformação infinitesimal, com essa transformação finita, o gauge fixo de Lorentz já não é mais suficiente para fixar o gauge completamente. Você precisa uma condição extra, que é, aí você então tem o problema de Gribov, quando você considera large gauge transformations. Então, aí a questão que você tem é a seguinte: tudo bem, para quem está estudando, aí o que você está interessado em ver da teoria de gauge? É o limite ultravioleta, renormalizar? É calcular a função beta? Então, se você está interessado no limite ultravioleta, você pode ficar com as small gauge transformations. Então, esse gauge de total, o gauge de igual a zero, ele fixa o gauge completamente para você, se você estiver trabalhando no regime de altas energias, né? Porque até a gente pode pensar assim, se você estiver trabalhando no regime de altas energias, e as energias são tão altas quanto você queira, mesmo que esse parâmetro seja pequeno, você tem uma transformação de gauge finita. Quer dizer, o parâmetro é muito pequeno, mas você está no limite de muito altas energias. Então, a transformação de gauge, ela persiste. Pode falar. Não, essas transformações de gauge pequenas, elas só valem no limite de altas energias ou valem... Elas, quer dizer, no limite de altas energias, elas fixam completamente o gauge. Tá, mas ela não, a priori não vale só nesse limite, vale em qualquer um. Não, no limite, quer dizer, ela vale em qualquer uma, só que no limite de baixas energias, vamos dizer, no limite infravermelho, ela não fixa completamente o gauge. Então, em geral, o que nós estamos interessados nas teorias de Newton? Se a gente está interessado na renormalizabilidade e unitariedade, está aí no limite de altas energias. No limite de altas energias, tem lá grandes momentos. Mesmo que o ômega seja pequeno, a transformação de gauge persiste. Então, isso aqui é o tipo, a transformação de gauge é isso aqui não é a transformação de gauge. Isso aqui é uma transformação como se fosse campo de matéria. O que caracteriza a transformação de gauge é você poder usar esse gradiente de um escalar para eliminar o modo espúrio, que é o modo longitudinal do campo de gauge. Agora, se você está falando de grandes transformações de gauge, o parâmetro ômega é finito, você está falando vamos dizer, se você está falando agora de baixas energias, se esse parâmetro infinitesimal e esse momento de transfer é muito baixo, você perde o caráter de transformação de gauge. Então, o teu gauge fixo não está fixando o gauge, porque esse termo aqui basicamente desaparece. O teu campo, ele não está se comportando como um verdadeiro campo de gauge. Então, no limite de baixas energias, você tem que considerar a transformação finita. E aí, esse gauge fixo dele ali não fixa completamente. Aí você tem o chamado problema de Gribov, que é o pessoal da UERJ, que o Dória levantou. É a questão por que se usa Gribov. Porque aí, vamos dizer, aí você tem um outro problema, eu sei que você não concorda muito, mas vamos dizer assim, o que a literatura diz e que o folclore aí, né, vigente diz é que o problema do confinamento, que é o problema clássico, né, clássico no sentido, o problema fundamental da QCD, o problema do confinamento é um problema de grandes distâncias. Claro, você começa a ter o confinamento
distâncias muito grandes. E aí, pequenas distâncias não é problema, porque é a liberdade ultravioleta, é a liberdade assintótica. Então você tem, os quarks são quase livres a distâncias muito pequenas. Mas a distâncias muito grandes, a correlação entre os quarks aumenta. Então, a grandes distâncias são baixas energias, que é o problema, então, infravermelho. Então, para você estudar o confinamento, você tem que ir para o regime infravermelho. E aí, no regime infravermelho, que é o regime de baixas energias, esse gate fixe dá o problema de Gribov. Então, você precisa considerar transformações de gate fixe. Então, o problema de Gribov, ele é importante para quem está interessado em estudar o setor ultra-infravermelho. Porque no setor infravermelho, que é o setor das grandes distâncias e das baixas energias, você precisa usar, você tem um problema de Gribov no gate fixe, então você precisa usar as transformações de gate fixe. Tá, então, essa é a discussão. Quer dizer, a teoria de gate, a teoria de ambos é muito rica, eu vou até explicar isso não nessa próxima aula, mas na outra aula. Quer dizer, a teoria de gate é muito rica, ela tem várias fases. Né? Ela tem a fase coulombiana, ela tem a fase de Higgs, ela tem a fase confinante, ela tem a fase de liberdade assintótica. Então, você pode olhar a teoria de gate em várias fases que ela tem. Então, ela tem a fase supercondutora. Então, são 5 fases que uma teoria de gate tem. E aí, em cada fase, você pode ou não ter, você pode ter uma fase que é ultravioleta e pode ter uma fase que é infravermelha. Então, nas fases ultravioleta, que você está interessado nas altas energias, você tem esse cara grande o suficiente para compensar a magnitude, vamos dizer, a pequenez, né, do ômega. Então, você não morre esse termo. Então, o campo continua tendo uma transformação legítima de gate. Mas no limite de baixas energias, esse termo aqui, para transformações muito pequenas, ele desaparece. Então, você está falando no espaço dos momentos, no caso da momento, sabe? No espaço dos momentos, quer dizer, aquele ômega, esse DI, né? O T0 é o DDT, e o DDT é a frequência. Então, no limite de altas energias, no limite de altas frequências, aquele termo não morre, mesmo para a transformação de gate pequeno, tá certo? Esse ômega que está aqui, não é esse ômega, esse aqui é o parâmetro de gate, e esse aqui é a frequência. O T0, o DDT, o espaço de Fourier é a frequência, tá certo? Então, essa é mais ou menos a discussão, tá? É isso que o pessoal se baseia nesse tipo de raciocínio. Que aí o problema de Gribov é um problema típico da região infravermelha. Só pode comentar nisso aí? Porque o comentário é o seguinte: quando fala parece infravermelho, parece que você está numa velocidade baixa. Essa na verdade, quando esse trabalho inteiro, tipo, você calcula a velocidade do quark, você fez o cálculo da região o quark é alta velocidade. Sei. Entendeu assim? Quer dizer, você tem uma forma geral, mas depois você tem uma forma assim, 1 sobre eta, logaritmo 1 mais beta é V sobre C, do quark sobre 1 menos beta. Sei. Entendeu? Então, essa forma... A log de 1 mais beta sobre 1 menos beta. Onde beta é a velocidade V sobre C, né? Você aparece um fator assim, log de 1 mais beta sobre 1 menos beta. Tá certo? Entendi. Certo? Então, quando você... Beta é a velocidade do quark. Então, você tinha no final da história uma fórmula assim, que dava 1 menos beta vezes o logaritmo de 1 menos beta. Então tá. Isso tende a 0, né? E daí, quando beta teria 1 lá, isso aí teria 0. Isso. Então, o problema do infravermelho não existiria quando beta é igual a 1 lá. Altas velocidades dos quarks. Agora, só tem que ter atenção a uma coisa. Então, daí, ele não se chocava com a liberdade sintótica. Senão ele estaria anulando a sintótica. Mas era para alta velocidade. Pois é, a questão que a gente tem que pensar é o seguinte: alta velocidade para o quark significa alta energia, é igual a mc2 gama. Então o quark tem massa. Então alta velocidade significa V sobre C, vamos dizer, tendendo a 1. Então o fator gama é muito grande, a energia é muito alta. Agora a questão, uma coisa é a energia do quark, a velocidade do quark. A outra coisa é o momento transférico. O quark pode ter muita energia, mas ele pode transferir pouca energia no processo. Então, o que está contando o jogo, o infravermelho, que
que eu entendo, né, que eu estou tentando argumentar com você, que a gente tem que pensar. É claro que o resultado dos teus cálculos estão certos. Que vocês fizeram no Taylor, publicaram na Nuclear Physics, tudo, não duvido do resultado do cálculo. Estou me perguntando da interpretação. Porque uma coisa é o quarto ter alta energia. Pode ter muito alta energia. A outra coisa é quanto momento ele transfere em forma de gluon. Porque de repente o quark pode ter um alto momento e ele tem um baixo momento transfer. Se ele tem um baixo momento transfer, o gluon vai ter baixo momento. Então você vai estar numa situação do gluon. O gluon é que está no ultravioleta, no infravermelho, não é o quark. Então eu acho que a gente tem que pensar aí, que eu gostaria depois de pode discutir, a questão que está em jogo aqui, o que significa infravermelho? Infravermelho significa baixa energia no campo de Gauge. Baixa energia para o fóton, fótons de baixa energia. Fótons, vamos dizer, em vez de ser raio-x, ou uma fóton micro-onda, fóton infravermelho, 10 a 13 Hz, por exemplo. Então, uma coisa é o momento de transfer que o fóton ou o campo, o bóson de Gauge adquire. A outra coisa, você pode ter um elétron muito energético e ele pode estar transferindo pouca energia sobre a forma de fóton. Ele pode perder pouca energia sobre a forma de fóton. E aí, esse fóton é um fóton infravermelho, mesmo que o elétron seja ultra-relativístico. Então, a questão aí esse beta, tudo que você está falando, se refere ao quark. Agora, o que é interessante, assim, o cálculo de vocês deve ser profundo, né? Como verificar. Se beta tende a 1, o quark, então você teria alguma coisa que seria 1 menos beta, né? Você tem um fator 1 menos beta vezes esse log. Então, 1 menos beta. Tinha uma fórmula grande, mas quando botava para. Então, estou entendendo isso aqui. Esse fator é predominante. Então, se beta tende a 1, esse log de 1 mais beta tende a 2. Então, isso aqui tende a 0. Quando beta tende a 1. Agora, quando beta tende a 1, isso aqui tende a infinito, isso aqui tende a 0. É indeterminado. Mas, por L'Hopital, a gente está cansado de ver que x log de x tende a 0 quando x tende a 0. Né? Então, como você falou, por exemplo, quando beta tende a 1, ou seja, o quark está com muita velocidade, esse termo aqui tende a 0. Então, só para as pessoas entenderem, que a gente está falando infravermelho em alta velocidade. Isso, infravermelho, exatamente. Não baixa velocidade. Isso, eu estou chamando a atenção. Infravermelho para quarks de alta velocidade. Mas aí a questão que eu coloco é o quark em alta velocidade. Não significa necessariamente que ele vá perder muito momento transférico. Ele vai dar muito momento transférico. Não entendo o que você está falando. Então, é isso que eu estou questionando. Agora, eu estou colocando. Depois eu fiz um outro trabalho que eu falei, Sei. que eu fiz glum. Sei. Alta velocidade. Também. E daí, aquele trabalho deu, em vez de dar 0, não dava 0. Com blue não se cancela. O infravermelho persiste. Isso. E daí, eu era garoto, sim, né? Certo? Sim, né? Jovem doutor. E daí eu fico regularização dimensional. Sim. Era assim. Eu mostrei para vocês. Eu disse, olha, se fosse 100 dimensional, iria dar 0 na alta energia. Nessa região aqui, delicada. Daí depois um pessoal do Nova York publicou usando catóxico no cálculo. Mas aí quebra esse meter de Gauge. E daí deu 0, aquilo que e daí a gente não era... Então os pessoal do Nova York mostrou que cancelava também. Que cancelavam o meu glum. Então, pois é, que o teu glum não cancelava o infravermelho. E você mostrou que não cancelava. E a região beta igual a 1. Tá certo, beta igual a 1. Não é? Entendi. Comendo certo. Sei. Beta igual a 1. Beta igual a 1. Mostrar que não cancelava. Aí sim, aí você está falando de glums altos. E daí, como eu digo, não tinha. Mas o meu debate é o seguinte, por exemplo, a liberdade sintótica é quando beta é igual a 1. Certo. Se você tiver um infravermelho, quando beta é igual a 1, o mesmo 0,99, que daí o Taylor dava, daria uma coisa. Para mim, um choque vamos chamar assim, na constante interna.
O Taylor é aquele estilo que você conhece. Ele não ia se chocar com a turma. Entendi. E a coisa ficou assim, sabe assim, aquela coisa, e uma coisa que a física bota para debaixo do tapete. E diz assim, mas vamos dizer, então só voltando, eu só quero dizer assim, essa visão de infravermelho, a baixas energias, etc. Eu na época perguntei para o Taylor, porque isso é uma coisa muito comum você pensar. E ele, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Quer dizer, ali era quark, alta energia, lua, alta energia, etc. Não tem nada. Você pode ter infravermelho. Você pode fazer o K, tendendo a zero, etc. Então o que você mostrou foi que quark cancelava a divergência infravermelha. Glu, não. Não sei se você mostrou. Beta igual a 1. Beta, exato, no limite de altas velocidades, seja no quark que no glu. A questão que eu acho que tem, então, tipo, imagina que você tem espalhamento glu. E aí na QCD você tem trivértice. Agora estão falando isso, né? Você tem o espalhamento glu. Então vamos ver se você tem glu. Só ficar um pouco mais contextualizado, né? Usando glu. Então o espalhamento, porque o Dória fala aí, a gente até brincou ontem na aula sobre você. Ele brincou, foto, a gente estava brincando. Não sei o que o Dória dizia, o pessoal, foto certo. Então aqui, isso aqui não é o fóton, não é o trivértice do fóton, mas é o trivértice de glu. Então, glu. Então, nesse caso aqui, de novo, esse glu é muito energético. Os glus que entram e que saem podem ter muita energia. O que eu pergunto é, esse glu altamente energético, esse momento transfere, que aí o glu, o que está em jogo, é o que é quantizado. Quando a gente está fazendo o passe infra e está tirando o propagador, estou tirando o propagador do glu virtual, não do glu físico. Estou tirando o propagador aqui do glu virtual. Esse glu virtual, o propagador, ele carrega esse Q, que é o momento transfer. A pergunta é, o glu que é espalhado pelo outro glu, eles podem ter altos momentos, altas velocidades, altas energias. Mas a pergunta é, mas esse glu pequeno, transformado, ele é trabalhado na região infravermelha. Sei. Com K tendendo a zero. Então ele é trabalhado na região, então você está supondo que realmente o glu trocado é infravermelho. Então os quarks espalhados, eles perdem um pouco o momento. A pergunta que tem é o seguinte, quando você vê, a minha questão é sobre o tipo de minerato que é. Quando você vê o tipo de minerato, e você vê quark ou glu, altas energias, você está vendo esse dos externos, não o propagador interno. Daí na hora do teu cálculo, você diz, bom, vou calcular ultravioleta, vou calcular infravermelho, deixo classificadores, etc. Mas fisicamente, o que você vê é que, vamos dizer, tem a liberdade sintótica, né? Essa é a alta energias. A altos momentos transfere. Quer dizer, a liberdade assintótica ela acontece quando aquele Q é muito grande. Então isso é a liberdade assintótica. Não é só a partícula ter alta energia, você conseguir transferir muito bem. No tipo de elástica que você tem um próprio parado ou um neutro parado, aí você joga elétrons, né? Esses elétrons vão interagir com os quarks, e aí vai haver uma troca muito grande de momento. Então você vai estar olhando os quarks com troca de momento muito grande, ou seja, um limite de altas energias. Então, a questão que a gente está colocando é, o que você falou é que você, quando fez os cálculos do infravermelho, você trabalhou com esse Q pequeno. Então você está realmente na região infravermelha. E aí você mostra que nessa região infravermelha, esses glus que são altamente energéticos, esse fator não se cancela. Entendi. Mas daí vem a questão. Na hora do quark real mesmo, ele tem infravermelho, ultravioleta, tudo isso aí. Para você ter o ultravioleta legal, você deveria, na minha opinião, ter um infravermelho legal. Certo. Entendi. Não leva com consistência. Entendi. O que adianta o ultravioleta está bom, o infravermelho está ruim. Cancela no ultravioleta, renormaliza legal. Porque aquele cara, que é a equipe pequena ali, você não está dizendo que é ultravioleta, é um momento de transfer. Estuda em regiões para facilitar teu cálculo. Então, eu, na época, tinha o dono da história, o Taylor, né? Fica quieto. E daí o Taylor não. E daí que eu fiz um cálculo
com o Bloom, com o Bloom Quark. E daí deu o que dava. Essas coisas de física, né? Mas isso é um fato. Esse é um fato. Então, mas eu quero dizer, em relação a essas coisas que o pessoal fala, isso que dizer aqui na tua aula, é o seguinte, essa coisa de infravermelho, se baixa as energias, no sentido baixo mesmo, no entanto, baixo no movimento transfere, mas baixa energia é outra coisa. E essa confusão me parece um pouco primitiva. Eu acho que a confusão é primitiva, mas eu acho que a confusão existe. Porque eu acho que quando a gente está falando de baixas energias, porque, por exemplo, o que é o momento transfer? Isso é importante para a gente, tem que saber o que a gente está fazendo, afinal de contas, além de manipular símbolos, né? Quer dizer, o que é o nosso quê? Que é 2, vamos dizer, P' menos P ao quadrado. Vamos dizer que esse cara aqui entra com o momento P e sai com o momento P'. Ele entra com o momento P, sai com o momento P', então ele transferiu o momento aqui que é P menos P'. Tudo está. Os dois que estão saindo, a soma da P. Então está legal. P menos P', P' menos P é o momento transfer. Então isso aqui é P' ao quadrado. Se a partícula é física, P2 igual a M12. Então isso aqui vai ficar massa ao quadrado. Mais P2 mais M2. P2 igual a M2, camada com shell, né? Agora, P' menos 2, P', quadro vetor, P, quadro vetor. Então isso vai ficar 2M2 menos 2. Agora, vai ficar P' 0, que é a energia final, vezes é 0, energia inicial, menos P' vetor, escalar P vetor. Então isso aqui está dando para nós 2M2 menos 2 é linha E, e aqui menos módulo de P', módulo de P, cosseno do ângulo de espalhamento. Você vai seguir para vocês até essas coisas no curso com estatística que está fazendo amplitude, né? Essas questões de momento transfer. Então, muito bem. Então, isso aqui está dando para nós 2M2, né? Vou botar lá o Q2, nós vai estar trabalhando com Q2 sobre 2, tem um fator 2 aí. Q2 sobre 2 é M2, menos E' vezes E, menos, quem é módulo P'? P' é 2 igual a P2, C2, mas M2, C4. Então, o módulo de P' é L' ao quadrado, menos M2. Módulo de P é ao quadrado, menos M2. Cosseno de θ. Muito bem. Então, a gente tem que pensar. Eu estou trabalhando com energias, né? Essas energias L e E aqui, né? Aqui é a massa de repouso. Então, talvez até fosse mais vantagem eu trabalhar com o seguinte, talvez até fosse, ao invés de trabalhar tudo com energia, a fazer o seguinte, escrever assim, ó, M2 menos L' raiz quadrada de P' vetor ao quadrado mais M2. P2 é 2 igual a P2, né? P2 mais M2. E aí aqui, menos módulo de P', módulo de P, cosseno de P. Fica mais 2, então, né? Então, esse número aqui, ó, raiz, isso aqui é maior do que isso. Isso aqui é maior do que isso. E esse cosseno de θ é menor do que 1. Né? Então, esse termo, e por outro lado, esse termo aqui é maior do que esse termo aqui, é maior do que M. E esse termo aqui é maior do que M. Então, esse termo aqui já domina sobre isso. Isso aqui é negativo. Agora, vai depender, né, desse termo aqui, se no final do dia, se essa grandeza aqui é positiva ou negativa. Vamos pensar aqui o seguinte, se eu estou no limite de altas energias, claro, esse termo aqui é dominante sobre esse aqui que é dominante. A tendência desses termos aqui é se cancelar no limite de altas energias,
P é muito maior do que M2 e P' é muito maior do que M2, isso se torna desprezível, né? Isso se torna desprezível, então aqui vai ficar M2, e aí eu vou ter M2 menos módulo de P', módulo de P. Esse pedacinho aqui só. E aí, quer dizer, se esse cara aqui é muito grande, se a gente está desprezando M2 frente ao módulo de P', esse termo aqui é desprezível, então esse termo aqui é negativo. Então eu tenho esse termo negativo e esse termo aqui é positivo porque ele é um módulo, mas ele pode ser que ele vai ser necessariamente negativo esse total, porque isso aqui eu estou desprezando, então esse termo aqui é sempre maior do que esse aqui em módulo, porque esse aqui é um cosseno, que vai diminuir esse produto. Então esse Q2 é negativo. Então a gente está vendo que nesse limite de altas energias, esse limite de altas energias, o Q2 é negativo, é tipo espaço. Então realmente a partícula trocada, esse fóton virtual, ele é não físico, porque ele tem Q2 menor do que zero. O fóton, a gente sabe, o fóton físico é Q2 igual a zero. Né? Então o momento de transfer, né, Q2 seria negativo. Então eu estou falando de um fóton virtual space-like. Então no limite de altas, agora, vamos pensar, se eu estou com altos ou baixos momenta, né? Quer dizer, se eu estou no limite de altas energias, né? Então, será que esse Q2 aqui, o quanto esse Q2 pode tender a zero? Então, se eu tiver, por exemplo, vamos pensar, se eu estiver trabalhando no limite de baixas energias, então esse termo é dominante sobre esse. Então, M2 é dominante sobre ele, então no limite de baixas energias, eu tenho pouco momento e muita massa de repouso. Então esse termo aqui tende a zero. E aí eu tenho isso aqui vezes esse cosseno de θ. No limite de baixas energias, né, esse P é pequeno, então eu tenho um Q2 pequeno. Então no limite de baixas energias eu devo ter baixo momento de transfer. No limite de altas energias, aí já é o contrário. Esse termo aqui, já a partícula sendo ultra-relativista, ela tem muito mais momento do que massa de repouso. Então esse termo aqui, então a gente viu, esse termo aqui é dominante. Então dá isso aqui, e esse termo aqui dá isso aqui. Então dá alguma coisa que é módulo de P', né? Módulo de P. Então no limite de altas energias, né, a gente esperaria, provavelmente, aí eu tenho aqui, menos 1 mais cosseno de θ. Então se eu tiver pequenas deflexões, então isso aqui é grande, mas isso aqui pode tender a zero. Se eu tiver pequenas deflexões, esse termo aqui pode ser muito pequeno. Então, mesmo que eu tenha altas energias, eu posso ter momentos de transfer baixos. E aí, esses momentos transferidos baixos é que vão estar falando de um fóton, de um blue, vamos dizer assim, no infravermelho. E aí eu vou estar trabalhando com esse cara no infravermelho. Então, eu acho que é preciso a gente saber separar bem o que é alta energia das partículas que estão sendo espalhadas do que é alta ou baixa energia dos gluons ou dos fótons que estão sendo trocados. Acho que essa discussão é importante. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, tá? Mas isso sempre foi claro, sendo lá para o trailer. Certo, não imagina o trailer? O que é isso? Não, então isso é claro. Então, como você vai. Então, tanto que o que eu estou falando, só para botar claro. O trailer é esse trailer do slot do slide norte. E eu trabalhei com ele no doutorado, em programa de infravermelho. Então, eu digo, o que foi descoberto é que há 2 loops, não um loop, que havia problema de infravermelho. Ah, sei. Não era um problema de um loop? Não, era um problema muito delicado. Que, digamos, tinha um teorema de Alpropioquice Carrazone. Que é desacoplamento. Então vamos falar aqui no curso. Que falava, enfim, tudo dizia que era para cancelar. O infravermelho não tinha um problema de infravermelho. E daí distribuiu 2 loops. Um problema de alta, mais alta. E daí, claramente, altas energias e momento de transfer infravermelho. Entendi. É interessante. Então, eu acho que essa discussão, e vocês trabalhavam no gate covariante? E depois o cálculo, os caras que não teve são sábios, né? Ele fez o cálculo no Coulomb. Sei. Deu o mesmo resultado. Então fez a questão da variante dele. Coulomb, teve sim.
turma ia. E o que é gozado, sabe o que eu devo dizer? Eu era ali apenas um deus. Você era estudante, né? Estava aprendendo isso aí. Mas eu só quero dizer o seguinte, o que é resultado é que na hora de tirar o pau para fora, o treinador não tirou. Entendi. Entendeu? Que para mim a questão, tanto que eu disse, pô, então vou fazer no glum, entende assim? E daí deu claramente que não se cancelava. E a questão era justamente discutir sobre a validade da liberdade asintótica. Entende assim? E da consciência interna da QCB. Daí essas coisas fogem um pouco da gente, né? Não, isso aí é uma questão política também, né? Porque o cara, sei lá, o cara é professor do Cambridge. De repente ele vai se colocar contra a comunidade, dizendo que uma coisa que todo mundo diz que acontece não acontece. Eu sei como é que é, isso aí é um fator político aí. O Taylor, aquele jeito dele, né? Aquele tímido, né? Discreto, né? Queria puxar uma briga. Esse programa sempre ficou. E o Frank é outro cara que é. Eu também mesmo. Filosofia, conheço. E daí porque eu nunca entendi muito também. Mas então, como é isso? É que, digamos, essa coisa, isso eu já perguntava lá na época, que na época, para as pessoas aí, 79, por aí, né? O pessoal, essa coisa do confinamento era muito mais quente do que agora. E a pergunta era assim, então tinha papers, etc., confinamento, coisas desse tipo, havia. Sim. E daí a gente percebia aquilo, e daí eu perguntei ao Taylor, eu sou um idiota, eu não perguntei. Ele disse, não, eu não via nada assim de confinamento, infravermelho. Aí não via muito essa Não via relação. Entendi. Eu estou apenas. Não, tá certo. Porque basicamente o que a gente pensa justamente é assim, que a liberdade assintótica é um fato ultraviolento. Altas energias, quartos muito próximos, quartos livres. É um problema. E que o confinamento, que é um problema de grandes distâncias, é um problema infravermelho. Então, aí para estudar o confinamento, você está na região infravermelho, e aí você não pode usar transformações de guias infinitesimais, tem que usar transformações de guias infinitas, e aí você tem justamente o problema, aquele gauge fixing não é capaz de fixar o gauge completamente, você tem ambiguidade no gauge fixing. Então essa é o suquinho, né, da discussão. Então, A minha questão foi o seguinte, se o infravermelho e o ultravermelho, eles são a mesma coisa. Sei, entendi. Você não tem que separar isso. Então, se um estiver doente, você não pode confiar no outro. Entendi, sei como é que é. Essa é a minha interpretação. Entendi. Assim, e daí eu esperava do Taylor dessa interpretação. Assim, Que não veio. Não veio. Assim, órfão. E daí ficou muito essa coisa, menos beta, quando é fantástico essas coisas aqui, sabe? Que realmente deu a forma e quando beta é igual a 1, cancelado o vermelho. Assim, a física é um negócio de Deus nem mais. Então pareceu bom. Então isso é que salvava a ultravioleta, a liberdade asintótica. E daí, que quando você faz no outro caso, mesmo isso. E daí, obviamente, nunca beta é igual a 1, beta é igual a 0,99, e aí o importante é o 0,98, 99, né? Então, eu só digo, a resumo é essa: o infravermelho e o ultravioleta são a mesma coisa em regiões diferentes. Se um está ruim, o outro vai estar ruim. Então, essa liberdade asintótica, ela não. Essa asintótica freedom, ela tem pode ter um problema, né? Um problema aí. Então, só para finalizar aqui, então, a gente chegou a essa conclusão, ele já tinha chegado, né, essa expressão aí, e que o gauge, o propagador de gauge tem esse comportamento aqui, com esse termo aqui, que é um termo perigoso, porque isso aqui vai, o numerador domina esse K2, o denominador tem esse K2 cancela. Mas aí a gente tem esse Cani sobre K2, que é a situação completamente diferente dos gauges que a gente mostrou ali, o gauge Feynman e o gauge Lorentz, eles vão ser 1 sobre K2. Então, aqui a gente ganha em termos de simplicidade, porque, como a gente já falou, no gauge
parcial, nós não temos interação dos gols, então nós não precisamos introduzir os gols, nós temos apenas propagador do campo de gauge, trivértices e quadrivértices. No gauge Feynman, ou no gauge Landau, nós temos propagador, e temos propagador do campo de gauge, trivértices e quadrivértices, mas aí a gente precisa de gols, o gols do propagador do gols e as interações dos gols. Então a gente tem uma situação maior, Lagrangiano com mais interações com partículas não físicas. Aqui não. Aqui a gente não tem ghost, mas a gente tem esse problema, que é o problema da divergência, quer dizer, a divergência ultravioleta do propagador. Aqui é 1 sobre K2, aqui é 1 sobre K2, mas aqui não é 1 sobre K2. O comportamento assintótico é constante. Quando K2 tende a infinito, esse termo aqui tende a finito. Esse aqui desaparece, mas esse aqui. E aí isso aí prejudica o power count, como a gente já tinha feito. Aí agora o que a gente vai ter que ver são as identidades de Lyapunov. Então, quer dizer, vamos ver agora, é uma situação mais simples, agora o que as identidades de Lyapunov têm que nos dizer é que quando a gente derivar as identidades, a gente só tem o quê? A gente só tem propagador do campo de gauge e trivértice e quadrivértice. Mas aparece pelo power count, a gente já fez na aula 14, né? Na aula 14, não, na aula 13, a gente fez o power count e viu que o power count indicava um número, quer dizer, indicava não renormalizabilidade. E aí a gente vai ter que ver agora como a identidade de Lyapunov e Taylor vai resolver essa situação, porque afinal de contas o M-News é renormalizar. Pelo power count que a gente faz no gauge e Landau, agora, né, a gente já viu que quando a gente